Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 90ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, boa noite. Colega vereadora Mônica, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público presente, funcionários dessa casa, boa noite a todos. Ata da 98ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 30 de março de 2015, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência da vereadora Rosane Ribeiro Machado. Aos 30 dias do mês de março do ano de 2015, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, com a presença dos vereadores Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Ervaldo Santana Almeida, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Geidson Rapinelli Leco, José Gomes do Santo, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmir Coser. A senhora presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. A senhora presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou requerimento solicitando informações ao Executivo Municipal e ao secretário de Obras e a convocação do secretário de Finanças, que, colocada em discussão e votação, foram aprovados. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Alexandre Ferreira Manhães e Fábio Machado. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder fez uso da palavra. O primeiro secretário fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. A senhora presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foram aprovados os projetos de lei de número 001 e 008/2015, de autoria do Poder Executivo, com respectivos pareceres. Foram aprovados os pedidos do vereador Alexandre Ferreira Manhães de adiamento de discussão e votação do projeto de lei número 053/2014 por 15 dias e o veto ao projeto de lei número 056/2014 por 10 dias. Em segundo turno, foi aprovado o projeto de lei número 070/2014 de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 076 de 2014, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, eu, José Gomes dos Santos, primeiro secretário, de acordo com o artigo 23, inciso 6º do Regimento Interno, fiscalizei a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada segue assinada. Em tempo, o projeto de lei número 010/2015, de autoria do Poder Legislativo, e o projeto de lei número 02/2015, de autoria do Poder Executivo, em apresentação em plenário, foram encaminhadas às comissões. Senhora presidente, só isso. Em discussão a ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 25 de março de 2015. Favorecido, Prefeitura Municipal de Aracruz, valor total, R$ 312.504,22. Só isso, senhora presidente. Não, agora. Senhora presidente, gostaria de fazer alguns requerimentos. Em discussão, o pedido do vereador.
para apresentar requerimento à sessão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Pode apresentar, vereador. Dos termos do artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno, venho muito respeitosamente pelo presente requerer a Vossa Excelência que solicite ao ilustríssimo secretário municipal de Meio Ambiente, senhor Aladim Fernandes Cerqueira, a documentação abaixo relacionada referente à instalação de uma torre telefônica no Morro do Cruzeiro, em Santa Cruz. No ensejo, pedimos cópia e relatório do estudo de impactos ambientais, cópia de laudos técnicos ambientais, cópia dos relatórios da vistoria realizada, cópia da carta de anuência. Se não houver, quais medidas foram adotadas? Esse é o primeiro requerimento, senhora presidente. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Próximo requerimento, nos termos do artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno, venho muito respeitosamente, pelo presente, requerer a Vossa Excelência que solicite o ilustríssimo secretário municipal de Transporte e Serviço Urbano, senhor Jaime Borlini Júnior, a documentação abaixo relacionada referente às empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo, Expresso Aracruz e Cordial Transporte e Turismo Limitado. Cópia dos relatórios de vistoria realizado pela equipe de fiscalização de transporte. As medidas adotadas pelo não cumprimento do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz, com cópia das multas, se caso houver. A data prevista para iniciar o novo sistema de transporte coletivo do município de Aracruz. Esse é o segundo, senhora presidente. Em discussão, o pedido do vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Satisfeito, senhora presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Jaime Ravani, falecido na data de ontem. Jaime foi servidor desse município há mais de 20 anos, senhor presidente. Que pediu um minuto de silêncio. Concedido, vereador. Seja enviada à família a nota de pesar desta casa. Grande expediente, passando o grande expediente, temos dois vereadores inscritos, 30 minutos cada um. Palavra, vereador Romildo Brueto. Permissão para falar da bancada, presidente? Sim. Só para deixar frisado aos colegas vereadores, ao público presente, de acordo com o requerimento que eu acabei de fazer, a gente fica assim, vereador Lúcio, vereador Fábio Machado e todos os colegas, ficamos a pensar a seguinte situação. Há uns 2 meses atrás, se não mais, passamos no Morro do Cruzeiro e vimos ali o início de uma obra. Aliás, isso faz mais de 4 meses, não de 2. Os moradores daquela região nos procuraram, a gente foi ali junto com os assessores, constatamos que ali estava sendo iniciada uma obra, comunicamos ao secretário de Meio Ambiente e ele disse que mandaria uma equipe até o local. Se mandou, não fiquei sabendo. Na quarta-feira passada, para nossa surpresa, estivemos lá novamente, a torre já estava praticamente montada, e aí lembrei do vereador Fábio Machado,
Parece que eles estão montando aí uma estratégia de trabalhar de noite, com o vagalume clareando, ou está tendo alguém que está dando cobertura, porque é inadmissível, né, uma torre telefônica ser montada dentro do município, dentro de uma comunidade, dentro do município, sem nem ser comunicado os representantes daquela comunidade. É vergonhoso. Então, novamente, comuniquei o secretário Aladim, e ele disse que estaria mandando a equipe para lá naquele momento, isso quarta-feira. Domingo a torre estava funcionando. Comuniquei novamente ao secretário hoje, aliás, não dei nem muito papo a ele, simplesmente perguntei qual medida foram tomadas. Ele disse que foi embargado, multado e comunicado ao Ministério Público. Ora, se foi embargado, estaria funcionando? Então, é desagradável, é chato, mas a verdade é essa. Montaram aí uma forma de montar torre telefônica de um final de semana para o outro, ou da noite para o dia. É vergonhoso, infelizmente. No entanto, fiz os requerimentos. Acredito que aquela obra, conforme próprias palavras do secretário, não está legalizada, se foi notificado, né? E ainda falei para ele na quarta-feira, acredito que era para o senhor trazer aqui a Secretaria de Obras e a polícia e embargar de fato a tal obra. Isso não aconteceu e não sei se infelizmente ou felizmente, né, a torre está funcionando de forma regular. Vereador Lúcio. Concede a parte. Claro. Às vezes o cidadão ele começa a erguer uma casa onde ele vai morar, que é uma necessidade. E ali chegam vários fiscais, né, e embargam aquela construção, e o cara ele fica chateado com o fiscal, porque realmente é uma necessidade, e aí a prefeitura vai e embarga. Está no direito dela, é isso mesmo. Mas qual a finalidade de fato desta torre? O secretário chegou a falar qual a finalidade? Não chegou a falar não, vereador Lúcio. Não falou qual a finalidade. O comentário em Santa Cruz é que é de telefonia, né, de uma determinada operadora, mas o próprio secretário não soube informar. Pois é, estranho como que para algumas finalidades a fiscalização é tão atuante e em outras não. Parece que é isso mesmo que Vossa Excelência falou lá no início. Parece que está sendo acobertado, né, por alguém, de alguma forma, não sei. Mas parabéns pelo requerimento, é isso mesmo. Esta casa não está querendo atrapalhar o desenvolvimento do município, não. Apenas que sejam feitas claras as coisas. Porque parece que está sendo muita coisa escondida, sei lá. Se estão erguendo como se fosse à noite ou finais de semana, tem alguma coisa errada. Lembrando que em Santa Cruz, o ano passado, foi tentado adaptar, colocar uma torre em 2 determinados locais. E a própria Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com outras secretarias, recusaram o espaço almejado. E, para minha surpresa, em particular, essa torre é montada, não vou dizer de um dia para o outro, porque avisado o secretário foi, só que infelizmente não tomou as providências que deveria ter tomado. Muito obrigado, presidente. Vereador Romildo, só mais uma coisa. Sim. Ou, se me permite, é claro. Em relação ao outro requerimento que Vossa Excelência apresentou em plenário, em relação ao transporte público, né? Eu também apresentei um requerimento, senhora presidente, eu ainda não obtive resposta deste requerimento. Foi quase que na mesma linha de pensamento de Vossa Excelência, só que no meu requerimento eu apresentei o seguinte, que todos os ônibus, isso é uma lei, e esta lei já venceu, são uma lei que deram um prazo de 10 anos para que as empresas de transporte coletivo se adequassem, para que todos os ônibus tenham acessibilidade. E eu fiz o requerimento pedindo a informação ao secretário de transporte também, para que ele mandasse para mim o que está se fazendo para se cumprir esta lei. Porque olha o que nós vimos de reclamação de pessoas que precisam de acessibilidade nos ônibus e estão assim à deriva.
Então, eu queria, sim, uma resposta desse meu requerimento, que até então já se passou 30 dias e até agora nada de resposta. Obrigado. A palavra o vereador Fábio Machado. Senhora presidente, vereadora Rosane Machado, mesa diretora, nobres parlamentares, vereadora Mônica, público presente, funcionários desta Casa de Leis, assim como todos aqueles que nos assistem pela rede mundial de computadores, uma boa noite. Vereador Romildo, numa parte aí, Vossa Excelência, durante seu pronunciamento, que vinha logo depois, não muito diferente da situação desta torre de Santa Cruz, é a torre do bairro Bela Vista. Em tempo recorde, ela foi construída em um dia. Quem dera se as obras fossem assim também, né? Mas não sei se está uma obra de qualidade. E da mesma forma que Vossa Excelência coloca a situação do secretário de Meio Ambiente, eu também posso falar aqui que os moradores tentaram de todas as formas, impedir a edificação da torre, mas ela está lá, edificada. Ainda não está em funcionamento, mas nós sabemos que a equipe, a dona, a proprietária da torre, está com a equipe em Aracruz, dormindo em Aracruz, para tentar fazer ela funcionar. E a história é a mesma, o secretário fala que não tem legalidade, mas daqui a pouco vai estar funcionando também. Porque quando eles começaram a edificar, tinha uma autorização da secretaria, colada na do Bela Vista, nos comprensados que cercavam a obra. Assim que terminou de edificar, tiraram a autorização. Incrível. Parece que, como um passe de mágica, a torre terminou de ser construída e tiraram a autorização. Aí daqui a pouco vai aparecer lá uma autorização de funcionamento, quando eles botarem funcionar, eles vão lá e tiram também. Então, são coisas que... E aí você, como Vossa Excelência mesmo disse, a pergunta do secretário é torre de quê? Não sei. A autorização parte da secretaria e a secretaria não sabe de que é, por que é, como é. Então, é difícil, é complicado. Os moradores continuam a tentar uma solução, recolheram mais de 500 assinaturas dos moradores ali do entorno dessa torre, estão em contato direto com a promotora, né, para que não se dê autorização de funcionamento da torre e que desmonte a torre, até porque ela oferece um risco, tendo em vista que é uma torre de 43 metros, e as aeronaves da Polícia Militar, quando fazem pouso aqui em Aracruz, é no campo do batalhão, e fica ali muito próximo. E, além disso, o risco, né, uma obra construída em um dia, não se sabe se foi realmente uma construção correta, da forma que deveria ser, o risco de uma torre daquela, né, em uma ventania virar sobre as casas, trazendo, quem dera se fosse apenas prejuízo material, né, mas até prejuízo humano, né, de perca de vidas ali. Então, a indignação deste vereador, o vereador Romildo, não é diferente da tua, não. Eu espero que a de vocês lá, pelo visto, já está funcionando. Já mais um agravante, né? Já está funcionando. A nossa lá ainda não está funcionando. E a gente espera que os órgãos de competência realmente não deixem funcionar e peçam para desmontar, porque os moradores, todos, pode ir lá e perguntar a qualquer morador se ele está satisfeito com aquela torre. Não estão satisfeitos. E envolve uma série de situações, além do risco de vida, questão de a longo prazo, risco para a saúde. E por último, como disse, eles mesmos disseram no abaixo-assinado, por último, a questão da valorização até dos terrenos, né? Quem compraria um lote do lado de uma torre? E lá, para quem conhece o terreno, são 5 lotes. E essa torre foi construída em dado
ponto do lote que fica a 1 metro de uma residência. Então, isso é revoltante. Esperamos que a administração realmente tome as medidas cabíveis. Gostaria de parabenizar aqui, né, a organização dos teatros sacros da Semana Santa, em especial o pessoal de Corgo Alegre, que mesmo não tendo tempo hábil para esta casa aprovar o repasse, porque chegou muito em cima da hora, mas fizeram o teatro, então de parabéns, um bonito teatro. Guaraná também, lá em Jacupemba, o pessoal do Jascom, os vereadores de Jacupemba podem estar transmitindo, né, esses parabéns. Esse é importante, né? Eu acredito que, eu sempre digo o seguinte, mesmo para aqueles que talvez não acreditem em Deus, mas a vida com Deus, ela já não é tão fácil, né? Imagine a vida sem Deus. E uma última coisa, mais ou menos importante, na sexta-feira, na edição do Folha do Litoral, para nossa surpresa, saiu uma entrevista, né, concedida pelo prefeito ao jornal, aonde ele aparenta dizer com enorme satisfação das 22 obras do Orçamento Cidadão que serão construídas até o final do ano que vem. E acredito eu aqui que mais umas 2 obras da cidade que não são contempladas dentro do Orçamento Cidadão. O que eu fico a me perguntar, vereador Lúcio, é o seguinte: Aracruz arrecadou, em 2013, 300 milhões de reais. O ano passado, mais de 300, salvo engano, 331. O ano passado, ainda nós não temos a consolidada, mas há quem diga que deva chegar à casa dos 380 milhões. O gestor passado, ele nunca investiu menos do que 10% do orçamento na cidade. Nunca menos do que isso. Cerca aí de 30 milhões por ano. E então, nesta ocasião, o atual prefeito era deputado. E ele dizia que era muito pouco, que dava para fazer mais. E ao todo, a gestão passada fez mais de 300 obras. E eu não estou falando ponto de ônibus e quebra-mola não, tá, gente? Se a gente for contar isso aí, dá muito mais. Estou falando obras, entre grandes e pequenas. Eu acho que se contentar com, vamos dizer, que seja 30 obras, se sair. Que são 22 que ainda não foi nem dado ordem de serviço, e dizer que isso é bom, eu acho que o prefeito ele tem que fazer uma reflexão mesmo. Que eu acho que ele está meio desnorteado, ele não sabe, eu acho que está difícil fazer conta. E uma outra coisa que me chamou a atenção nesta edição, desse jornal, é a seguinte matéria: não dá para entender por que foi construído este quebra-mola. Mais um. No meio do nada, no tobogã da rua Zacarias Bento do Nascimento, no bairro Polivalente, em Aracruz. Foi criado mais um ponto de assaltos na cidade, e que representa um perigo para quem passa por ali à noite. Qual a justificativa? Eu, curioso para saber qual era a justificativa, me atrevi a ligar para o secretário de Infraestrutura, o senhor Jaime Júnior Borlini. E a justificativa, vereador Lúcio, vereador Fábio Neto, senhores vereadores, me surpreendeu. Primeiro que não tem residências, nem de um lado nem do outro. O vereador Fábio até ironizou, dizendo que talvez atrapalhava os peixes a fazer a travessia ali. Mas a justificativa do secretário é de que o quebra-mola foi um pedido do senhor Edmar Giacomin, que é um morador ali próximo, que ele tem dificuldade para sair com o carro dele da garagem. Então, se construiu o quebra-mola para que o senhor Edmar Giacomin tivesse a facilidade de conseguir sair com o carro dele da garagem. E eu falei: o secretário, já houve 3 tentativas de assalto, vamos repensar. Às vezes a gente erra, constrói uma coisa achando que vai ajudar e não é legal. Já houve 3 tentativas de assalto. E, para a surpresa dos senhores, a fala do secretário foi a seguinte: vereador, nós temos que escolher
entre o cidadão ser assaltado ou entre um munícipe ser atropelado. Eu falei, mas, senhor secretário, ninguém trafega a pé ali, não tem... Raramente você vê uma pessoa acessando por ali a pé, não tem. E a ligação começou a falhar, e caiu a ligação. Então, assim, é revoltante, sabe? Você ouvir um secretário municipal dizer que nós temos que escolher entre o cidadão ser assaltado, e volto a reafirmar, 3 tentativas de assalto, inclusive, digo aos senhores, evitem a passar por ali à noite, porque é um perigo ter que parar para passar no quebra-mola e ser assaltado, e você, talvez, na tentativa de reagir, tomar um tiro, mas tudo isso porque alguém quer sair da sua garagem e não pode. E o pior, a garagem do dito cidadão não está virado para a rua onde foi construído o quebra-mola. Para quem conhece a rua, você termina de subir o tobogã, tem 2 quebra-molas. Você passa um, anda 100 metros, tem outro. Aí foram embaixo e construíram um. Então, são as coisas que a gente busca, a gente tenta achar uma explicação, mas não tem justificativa, não tem explicação. Os moradores, inclusive ali, inclusive o senhor Danilo, que é o jornalista que mora ali perto, que questiona, porque os moradores estão revoltados com essa questão do quebra-mola, e tudo isso porque uma pessoa pediu. Então, e aonde a gente tem visto corda, estão fazendo, pegando aquelas cordas, acho que o nome é camelo, né? E estão atravessando, lá, inclusive na beira da casa do vereador Fábio Neto, tem uma lá atravessada na rua, presa no asfalto com vergalhão. O cara fez um quebra-mola assim. Pegou uma corda daquela, esticou na rua, prendeu lá com o vergalhão, está lá. Talvez ali fosse necessário fazer um quebra-mola, não sei, teria que ser avaliado. E o pior, se faz sem critérios, sem obedecer à legislação. A legislação diz sobre altura, sobre largura, sobre número de veículos que trafegam na via, e aqui a questão é distribuir quebra-mola para tudo quanto é lado. Em algumas situações, por exemplo, a rua 15 de novembro, que está lá com um buraco no asfalto de todo tamanho, nas proximidades do sindicato Sindicel, não vão lá tapar o buraco. Mas se gasta massa asfáltica, fazendo quebra-mola num lugar que não se justifica, não tem necessidade, e eu acho que deveria ser reavaliado urgentemente, para que daqui a pouco a gente não venha usar a tribuna para falar que alguém morreu num assalto, e parou para passar no quebra-mola e perdeu a vida. Então fica aí a dica para o secretário, para reavaliar. O senhor Edmar Jacomim já foi comunicado dessa situação, ele disse que ele não sabia que poderia causar esse constrangimento, essa dificuldade à sociedade, mas que a prefeitura poderia reavaliar a construção deste quebra-mola, e fica aqui o pedido para que se realmente faça uma reavaliação, se é necessário ou não, né, aquele quebra-mola naquele ponto. Boa noite a todos. Passamos à fase das lideranças. Cada líder terá 5 minutos sem a parte. Com a palavra, o vereador Renato Pereira Sobrinho. Dispensado. Com a palavra, o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Com a palavra, o vereador Eliel da Silva Rodrigues. Com a palavra, Genilson Rapinelli Lego. Pela ordem. Boa noite, senhora presidente, senhores parlamentares. Boa noite, vereadora Mônica Cordeiro, público presente. Eu quero comunicar, através de um evento que teve hoje pela manhã, na Praça da Igreja Matriz de Aracruz, na Praça São João Batista, que encontra-se o ônibus itinerante, com apoio da Justiça, do Judiciário Capixaba, Ministério Público, da Polícia Civil, Polícia Militar, do Poder Executivo, e aqui eu quero parabenizar o Procurador Municipal, doutor Américo, o ônibus itinerante que cuida das mulheres, relacionado à Lei Maria da Penha, estará durante toda a semana no município de Aracruz, até sexta-feira, isso aí, vereador, até às 17 horas, durante toda a semana, e cuidando, né, e acompanhando casos que infelizmente acontecem
nos dias de hoje e não acontece em pouca quantidade, de maus tratos, de agressão às nossas mulheres. Então fica aqui o registro e parabenizar todos pela iniciativa e que seja de muita valia essa passagem desse ônibus itinerante da Lei Maria da Penha em nosso município. Muito obrigado, senhora presidente. Convido o primeiro secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. 99ª sessão ordinária. Adei Antônio Loser. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Ervaldo Santana Almeida. Fábio Machado. Presente. Fábio Neto da Silva. Presente. Gênice Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos presente. Lúcio Zanol. Presente. Mônica de Souza Pontes Cordeiros. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Presente. Valmir Coser. 17 vereadores presentes. Havendo o número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação da pauta. Primeira proposição, projeto de lei 011/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas loteadoras e se responsabilizarem pela manutenção da pavimentação asfáltica em seus loteamentos no município de Aracruz, pelo prazo de 5 anos e da outras providências. Autor, vereador Fábio Neto da Silva. Segunda proposição, projeto de decreto legislativo 009/2015, que concede título de cidadão aracruzense ao autor, vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Votação em primeiro turno. Terceira proposição, projeto de lei 001/2015, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no distrito de Santa Cruz. Autor, Paulo Sérgio da Silva Neres. Quarta proposição, projeto de lei 0013/2015, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guaxindiba, Aracruz. Autor, vereador Valmir Coser. Quinta proposição, projeto de lei 009/2015, que dispõe sobre revogação de lei. Autor, Rosane Ribeiro Machado. Votação em segundo turno. Sexta proposição, projeto de lei número 001/2015, que dá nova redação ao artigo 27 do caput da lei 3.751, de 3/12/2013. Autor, Poder Executivo Municipal. Sétima proposição, projeto de lei 008, que dispõe sobre autorização de abertura de crédito adicional especial e autorização de repasse de recursos para apoiar financeiramente a instituição filantrópica e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Aqui. Apresentação em plenário, então, o projeto de lei 011 e o projeto de decreto 009, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação, são encaminhados às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de lei 001, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no distrito de Santa Cruz. O autor, Paulo Sérgio da Silva Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei que visa denominar logradouro público. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 009, que dispõe sobre a revogação de leis. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Senhora presidenta. Tá. 009. 003, senhora presidente.
Desculpa, é 003. Dispõe sobre denominação de logadouro público no bairro Guaxindiba, Aracruz. Autor, vereador Valmir Cosi. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei que visa denominar logradouro público. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de lei 009, que dispõe sobre a revogação de leis. Senhora presidente, antes de a senhora colocar em votação o presente projeto, eu apresento ao plenário duas emendas, uma modificativa, alterando o artigo 4º do projeto de lei de autoria de Vossa Excelência, e uma aditiva, fazendo acrescer o artigo 5º. A emenda modificativa, senhora presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, ela tem significado e qual motivo? São 3 projetos de autoria de Vossa Excelência que estão revogando leis anteriores. Se não modificarmos o artigo 4º, nós não teremos que as leis anteriores passem a vigorar. Por quê? Uma vez revogada a lei no dia de hoje, a lei primitiva também não tem eficácia. Então, isso é um instituto da repristinação, por isso que nós estamos apresentando esse artigo. Quanto ao mérito, eu só queria deixar registrado que eu sou autor de uma das leis que no dia de hoje está sendo votado a sua revogação, que foi a denominação do logradouro público. Me lembro muito bem, senhora presidente e senhores vereadores, quando da apresentação do projeto, nós tivemos o executivo e lá não constava, em hipótese nenhuma, qualquer registro de denominação na praça pública do Vila Rica. Aqui submetemos ao plenário desta casa, que passou pelas comissões temáticas, foi aprovado e sancionado pelo governo do Executivo Municipal. Ocorre que agora, na hora de dar eficácia da sanção e da efetivação à lei, vem a informação de que já existia uma denominação daquele logradouro. Em respeito à família, né, que foi agraciada, né, na lei anterior, eu vou concordar, mas deixando aqui essa minha indignação da forma como o Executivo apresenta as informações desta casa, que lá não constava nada, no momento da apresentação do projeto. E logo depois aparece um projeto sancionado em outroras, né? Então, eu estou apresentando o artigo 4º para que, uma vez revogada essa lei de minha autoria de mais 2 vereadores, a lei primitiva também tem eficácia, porque se nós revogarmos aqui, as duas não têm eficácia nenhuma. Então, estou apresentando a emenda modificativa ao artigo 4º, ficam restabelecidas as redações do artigo 8º da Lei 1473, de 3/6/91, do artigo 2º da Lei 3.784, de 12/3/2014, bem como a redação da Lei 813, de 8/10/84, bem como a aditiva que acrescentamos ao projeto de lei, o artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Então, as duas são as emendas apresentadas por este vereador. As emendas apresentadas já estão com parecer. Então, vamos lá. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Nos termos do artigo 61, o vereador Fábio Neto apresentou as emendas modificativas 01/2015 e aditiva 002 ao projeto. Então, nos termos do artigo 61 do Regimento Interno, consulta a Comissão de Justiça da possibilidade de exarar o parecer em plenário as emendas apresentadas. Presidente da Comissão de Justiça, Paulo Sérgio da Silva Neres. Sim, presidente. Podemos sim dar o parecer em plenário. Presidente, senhor presidente da Comissão de Justiça, por favor, designar o relator. Vereador Beto Vieira. Relator, vereador Beto Vieira. Como vota o relator a emenda? Ou precisa suspender, presidente? Na Câmara. Favorável. Como vota o presidente?
Acompanho o relator. E como voto membro? Favorável. Então, o parecer da Comissão de Justiça é favorável à emenda. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Falta uma ainda. Não? Falta uma emenda ainda. São duas. Como vota o parecer da Comissão de Justiça? Você não votou, né? 02. Nós votamos só 01. Aqui, ó. Eu já botei aqui. Em discussão, a emenda modificativa 001. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, a emenda aditiva 002. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei com as emendas. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O projeto de lei 009, de autoria da vereadora Rosane Ribeiro Machado, com as emendas modificativas 001 e aditiva 002 do vereador Fábio Neto. Votação em segundo turno. Projeto de lei 001/2015, que dá nova redação ao artigo 27 do caput da lei 3.751, de 3/12/2013. O autor do projeto é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão, o projeto. Parecer. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei que visa acrescentar o tempo por idade, no artigo 27 da Lei 3.751, de 2013. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em segundo turno, o projeto de lei 001/2015, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 008/2015, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial e autorização de repasse de recurso para apoiar financeiramente instituição filantrópica e dar outras providências. O autor é o Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também é favorável. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 008/2015, que trata de abertura de crédito adicional especial e repasse de recurso financeiro para a Fábrica da Esperança, para desenvolvimento do projeto Gerando Vida. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 008/2015, de autoria do Poder Executivo. Passamos à fase das comunicações. Tem um vereador inscrito, vereador? Nada mais havendo tratado, dou por encerrados os trabalhos da sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Boa noite a todos.